Meus irmãos e minhas irmãs, paz do Senhor, tudo bem? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor? Os que podem, vamos ficar de pé, só quem pode, amém? Vamos ficar de pé. E os irmãos que estão em casa, graça e paz de Jesus Cristo, vamos começar mais um culto aqui, presencial e online, para a glória de Deus. Aleluia. Vamos ler o Salmo de número 69. Número 69, aqui no versículo 13, 69 e 13. Isso aí é uma melodia, provavelmente de Davi, mas que faz alusão também ao Messias. Mas esse trecho em si, esse trecho especificamente, também pode mostrar o que é a vida do cristão. Amém? Então, Salmo 69, 13 diz assim: quanto a mim, porém, Senhor, eu faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça e por Tua fidelidade em socorrer. Amém? Glória a Deus. Pelo menos a minha tradução está assim. Então, a gente tem que pensar sempre que fazemos em Deus um tempo favorável à nossa oração e esperamos no Senhor a resposta, porque Ele tem riqueza em graça e é fiel para nos socorrer. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Pai eterno de bondade, estamos aqui mais um domingo, reunidos, ó Pai, na Tua casa, na Tua presença, para juntos fazermos um culto de louvor e adoração ao Teu nome. Abençoa todos os que estão aqui presentes, ó Pai, que vão louvar, que vão buscar o Senhor. Pai, dá a cada um a Sua palavra, dá a cada um mais do Teu Espírito, renova a vida espiritual de todos, fortalece, Pai, em nome de Jesus. O mesmo eu peço, Senhor, para aqueles que estão em casa, assistindo esse culto online, Pai, que eles também sejam abençoados pela Tua presença nos seus lares. Assim nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus e para a Tua glória. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos sentar, irmãos, vamos louvar a Deus, em nome de Jesus. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos exaltar o nome do Senhor. Glória a Deus. Ti, você pode colocar a primeira canção, Tua Santa, por gentileza? Glória a Deus. Thank
todavia me alegrarei, ainda que a videira não floresça, que não haja fruto na vide. Muitas vezes é difícil a gente declarar, né, essa bondade do Senhor em momentos que nós estamos passando por turbulências, né? Mas louvado seja o nome de Jesus, porque o Senhor tem nos guardado, amém? O Senhor tem dado momentos que nós nos alegramos com quem se alegra, tem dado momentos que a gente tem que chorar com os que choram. Muitas vezes as pessoas choram com a nossa família, conosco, mas Deus continua sendo bom, porque tem mostrado a sua bondade. Louvado o nome de Jesus. Glória a Deus. Essa canção, Oceanos, eu quando ouço, eu lembro daquela passagem de Jesus, né? Quando o povo estava em tormenta, os discípulos em tormenta no barco, e Jesus aparece e falou: é só um fantasma e tal, e Pedro fala: se é tu, Senhor, que eu vá andar contigo. Isso é um ato de fé. E ele falou: bem, e isso o Senhor nos faz, né? O Senhor nos dá a oportunidade de exercer a nossa fé, e mesmo que nós sejamos fracos, o Senhor segura nossas mãos. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.
em nome do Senhor. Que vocês tenham uma semana abençoada no nome de Jesus. Que Deus continue proporcionando a vocês a oportunidade de servir a Ele, a oportunidade de cada dia que você acordar, você agradecer ao Senhor pelo ar que você respira. Nós temos tido nossas orações da madrugada, tem sido edificante para mim, acredito para vários irmãos, e que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. O pastor David está com a palavra. Deus abençoe. Amém. Graças a Deus. Deus é bom. Louvores edificantes, né? Para a nossa vida, tanto para o nosso coração. Então vamos orar agora pela nossa casa, pela nossa família. E vamos apresentar a nossa igreja e falar com Deus nesse momento. Senhor, cuida das nossas vidas, cuida de nós, cuida da sua igreja, abençoa, Deus. Você que está em casa, faz essa oração com a gente. Amém? Oremos todos. Pai eterno, em nome de Jesus, entramos agora, Senhor, no momento de oração, de intercessão. Pai, em nome de Jesus, Teu Filho, é que nós entramos agora, Pai, com ousadia, no lugar santíssimo, Senhor, para poder falar com o Senhor. Deus, o Senhor sabe das nossas necessidades. Nós poderíamos listar nossas necessidades aqui e ainda assim nos esquecermos de alguma, mas o Senhor se lembraria até daquelas que nós não citamos, porque o Senhor conhece muito mais do que precisamos ou do que achamos que precisamos. Então a primeira coisa que queremos fazer, Senhor, nessa oração é colocar toda a nossa vida na Tua mão, é colocar, Senhor, sob o Teu controle toda a nossa história, todo o nosso ser, e crendo assim que o Senhor visitará, Senhor, o nosso coração e trabalhará nele conforme a Tua vontade, que o Senhor visitará os corações daqueles a quem nós apresentamos, aqueles a quem nós amamos, e o Senhor também tem esse poder de trabalhar em seus corações. Pai, nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que no Senhor tem respostas e que o Senhor tem respostas. Nós acreditamos, ó Pai, que podemos no Senhor alcançar, Senhor meu Deus, cura, libertação, salvação. Podemos alcançar do Senhor as ricas bênçãos que nós sozinhos não podemos alcançar. Então, Pai, nós colocamos a nossa fé em prática, dizendo que vamos descansar no Senhor, porque o Senhor é médico dos médicos, porque o Senhor é aquele que trabalha para aqueles que confiam e esperam. Assim revela a Tua palavra, e nós não vivemos por emoção, nós vivemos porque cremos na Tua palavra, aleluia. E a Tua palavra é verdadeira. Senhor, visita então nosso lar, visita, Senhor Deus, nossa família, visita, Senhor, todos em suas necessidades, e trabalha, Senhor Deus, segundo os seus propósitos, e que tudo que acontecer, Senhor, seja para que o Seu nome seja engrandecido. Pai, aqueles que estão acompanhando agora essa live, que não estão aqui presentes, que eles também estejam em oração agora, Senhor, e também participando com fé nesse momento, e que se sintam visitados também pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Amém, meus irmãos? Todas as nossas causas, irmãos, da menor a maior, está no controle de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Bom, nesse momento nós vamos ofertar na casa do Senhor. Se você tiver aí dízimo, oferta, você separa agora para entregar ao Senhor. Caso você também não tenha, que o Senhor venha prosperar o seu caminho, prosperar a tua vida, e que nada venha faltar na tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Quando você separa aí, a gente vai fazer uma oração, sendo gratos a Deus. Eu queria que o evangelista Erasmo fizesse oração abençoando a igreja
e apresentando a Deus nossa oferta. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Hoje é dia de culto abençoado, culto de gratidão ao nosso Deus, né? Às vezes nós só pedimos tanto, mas nós chegamos um momento especial da gente ser grato a Deus nas nossas orações, no nosso culto a Ele nesta noite. Amém? Quero orar pela sua vida financeira também. Vamos falar com o nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez eu levo a minha voz a Ti, Senhor, neste momento. Quero primeiro, Senhor, entregar a Tua igreja nas Tuas mãos e somos gratos, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado, Pai, e nós nem percebemos. Por isso, meu Deus, nesta noite, recebe, Pai querido, a adoração da Tua igreja, Pai. Aquele, Senhor, que está clamando, buscando, entregando seus familiares nas Tuas mãos, Pai. E é um momento de oração também, Senhor, que nós vamos estar entregando a nossa vida financeira em Tuas mãos. Quero orar, Senhor, pelos ofertantes, dizimista, ó Pai, da Tua casa. E, Pai, que tudo aquilo que chega em Suas mãos possa multiplicar e não deixa faltar nada, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. E as palmas louvam ao Senhor. Amém? Dar sequência, irmãos, naquilo que nós começamos a falar domingo passado sobre o propósito da nossa vida. E lembrando que o propósito da nossa vida, lembrando um pouquinho do domingo passado, só faz sentido quando a gente percebe que nós não somos, ou quando a gente percebe, nós percebemos que nós não somos o foco. Nós não somos o centro, e que nós não somos o começo nem o fim, que muitas pessoas vieram antes de nós, construíram esse mundo que a gente conhece, antes da gente chegar, a gente pegou o bonde andando, ninguém perguntou para a gente se a gente queria asfalto, ninguém perguntou para a gente se o centro de São Paulo deveria ser como é, ou o centro de Caieiras. A gente apareceu assim, já estava andando a coisa. Aí a gente vai percebendo que a gente não pode decidir tudo no mundo. E a gente percebe que um dia a gente morre e nós não vamos saber como uma coisa acaba aqui. Ou seja, a gente está no meio e a gente nem começa e nem termina o negócio. E aí a gente vai olhar que Deus, sim, Deus, Ele é antes de tudo. Foi Ele que criou o primeiro ser humano. E depois, no fim da história, no fim de tudo, Deus também estará lá. E aí a gente consegue perceber então que o centro de tudo é Deus, e que é Ele que dá o início de tudo. A origem está nele, e o fim da vida também está nele. E aí você percebe que você, suas ideias, seu ponto de vista, seus pensamentos, sem Deus não são nada. Você começa a perceber o quão pequeno você é
nessa coisa grande chamada mundo. E aí você começa a pensar então, qual é o propósito de Deus? E é Ele que projetou. Domingo passado nós falávamos disso. Falávamos que a gente pode comprar um aspirador de pó, lembram-se? E a gente vai tentar montar um aspirador de pó e a gente percebe que muitas vezes, dependendo do aspirador de pó grandão, aquele bem profissional, você precisa da ajuda do manual do fabricante. Aliás, eu lembro que quando eu comprei eu e a minha esposa compramos, aliás, né? Eu posso dizer para a Gisele, a Gisele diz para mim, né? Sem mim nada podeis fazer. Eu lembro que a gente comprou esse carro que está com a gente, é um carro usado já, tudo, mas ele tem algumas funções que a gente não conhecia. E eu lembro que a gente teve que correr para o manual para ver para que servia certos botões. E quem fabricou o carro não tem o manual e sabe para que serve. E aí a gente percebe que Deus deixou a sua palavra como um manual para a nossa vida, porque Deus nos criou e Ele sabe o porquê e para que servimos. E às vezes, se a gente procura em nós mesmos um sentido do porquê viver, nós não encontramos. Mas aí quando a gente vai para o manual do fabricante, aqui diz exatamente o porquê estamos aqui. Está entendendo? Esse é o sentido da mensagem que eu quero dar seguimento. E que muitas pessoas, elas vão vivendo aqui não entendendo o propósito de vida. Eu lembro que a gente abordou a questão ainda, falando que ter sucesso, os irmãos lembram disso? Ter sucesso não significa cumprir propósito. Porque se Deus nos fez, Ele nos fez para um fim. Assim como quem criou, por exemplo, o aspirador de pó, o fez para aquele fim. Você pega o aspirador de pó, ele só serve para tirar pó, porque ele foi construído para isso. E um monte de ser humano foi feito por uma coisa, mas está fazendo outra. Só quando nós olharmos para a palavra de Deus e entendermos que foi Deus que nos fez, é que nós serviremos aos nossos propósitos. Às vezes as pessoas falam assim, eu estou com muito sucesso, cheguei onde eu queria. Lembram-se disso? Comprei a melhor casa, tenho o melhor carro, ando com as melhores roupas, casei com a melhor mulher, casei com o melhor homem. Eu estou na melhor universidade, fiz o meu melhor curso, fiz isso, fiz aquilo, comprei a melhor casa que eu podia, eu fiz tudo, eu sou um sucesso. E Deus lá do céu está dizendo, não, você é o maior fracasso. Você é um sucesso para você, mas não para mim. Porque você esqueceu de olhar que nisso tudo eu tinha um propósito. E você não cumpriu o propósito para o qual você foi criado. E uma das coisas que nós fazemos na igreja é fazer com que o ser humano, todos nós, venhamos entender o que Deus quer com a gente, o que o Senhor quer com a gente, o que o Senhor quer falar ao nosso coração. E eu espero francamente que assim como domingo passado, eu creio nisso, o Espírito Santo começou falando com a gente nesse sentido, o Senhor venha acrescentar algo mais ainda no teu coração nessa noite. Nós lemos domingo passado Colossenses 1, versos 16 e 17, quando o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossenses dizendo, porque por Ele e para Ele são todas as coisas, ou seja, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. E aí a gente lembra que Paulo está dizendo, olha, vocês não foram só criados por Ele, mas vocês também foram criados para Ele. E quando a gente entende que a gente é criado não só por Ele, mas para Ele, a gente entende que então tem uma vontade dEle para nós. E ainda diz que tudo subsiste nele, ou seja, Ele ainda sustenta a nossa vida. Então tudo está nas mãos de Deus. Amém, meus irmãos? Muito bem, eu quero encontrar o propósito de Deus para mim. Um propósito que não termine em mim mesmo. Um propósito que não se acabe em mim.
Ontem eu pregava lá na igreja, o evangelista Erasmo esteve comigo, Mateus, em Santa Maria, Jardim Teresa. Estou pensando na mãe de Jesus, olha. Jardim Teresa. E nós falávamos de Marcos capítulo 2, quando aqueles 4 homens entram com um paralítico na casa. Eles não conseguem entrar pela frente. Eles não conseguem entrar pela frente porque tem muita gente ouvindo Jesus. Então eles falam, já que não dá de um jeito, vamos tentar outro. Ou seja, eles mudam a estratégia. Às vezes é necessário mudar a estratégia. Jesus é o foco, mas às vezes a estratégia tem que mudar. Não dá para entrar pela frente, cara, a gente precisa fazer outra forma. Então eles têm a ideia mirabolante de subir pelo telhado. E eles fazem um buraco no telhado e desce o homem por lá. E aí eu dizia para os irmãos o seguinte, que é interessante que a Bíblia não cita o nome dos 4 homens. A Bíblia também não cita o nome do paralítico. A Bíblia Sagrada, o evangelista Marcos, assim como Mateus também, que também faz essa citação, né, desse caso, desse fato, dessa cura, nenhum dos evangelistas coloca nome nessas pessoas, não dão o nome deles. Talvez eles nem fossem conhecidos mesmo pela multidão ou pelos próprios discípulos. Mas o interessante é que os seus feitos ficaram registrados. E o que nós aprendemos ontem fazendo essa reflexão é que o nosso nome ele não será lembrado. Talvez alguns nomes são lembrados, mas a maioria não é lembrado. Como o nome desses 4 homens que fizeram isso. Pegaram um paralítico e ainda tiveram a ousadia de subir com ele, a coragem, o esforço, a dedicação, a compaixão por aquele homem, de subir as escadas, fazer um buraco na casa, e a casa era de Pedro. Imagina Pedro, eu falava ontem, né? Imagina Pedro olhando e falando, ué, mas estão fazendo um buraco na minha casa. Imagina alguém entrar Jesus na sua casa pregando, e alguém na sua casa fazer um buraco e entrar com um paralítico lá. E você, quem vai arrumar isso aqui? E aí eles descem ali o paralítico e o nome desses homens não é citado. E aí a gente percebe que os feitos foram registrados. O que eu quero dizer é que às vezes a gente não é lembrado pelo nome da gente, mas pelo legado que a gente deixa. Ou seja, o nome deles não consta, mas consta o que eles fizeram. Jesus, ele disse assim para os discípulos: o nome de vocês, ele não disse isso, mas ele também não disse, eu quero dizer, agora fui meio bagunçado aqui, né? Jesus nunca avisou, olha, vocês serão lembrados, o nome de vocês vai ser citado. Jesus nunca prometeu isso para a gente. Ele nunca prometeu, pastor David, daqui 50 anos as pessoas falarão do teu nome. Ele nunca disse isso para mim. Ele nunca disse assim, evangelista Erasmo, daqui 60 anos o seu nome será memorável. Ele nunca prometeu isso. O nome que nós conhecemos para sempre é o nome de Jesus, que nunca se apaga, nome que está sobre todos os nomes. Mas ele prometeu uma coisa para os seus discípulos. Ele disse: vocês farão as obras que eu faço e farão maiores que estas. Ou seja, ainda que nosso nome não seja marcado na história, os nossos feitos ficarão registrados. Algum dia alguém começou isso, algum dia alguém fez aquilo, não sei quem foi, mas está aqui porque foi feito. A Bíblia não narrou o nome deles, mas narrou o que eles fizeram. E aí eu começo a perceber que o foco todo não sou eu, mas se eu estou servindo o propósito de Deus. Eu quero ler com vocês hoje Isaías capítulo 45. Aliás, nós vamos ler alguns textos aqui. Isaías 45, por gentileza. Você que está em casa também, Isaías 45. Lá no Antigo Testamento.
Isaías capítulo 45 e o versículo 18. Você que está em casa, preste atenção na palavra, deixa Deus falar também no seu coração. Isaías 45, versículo 18. Agora olha que grandeza é essa palavra. Porque assim diz o Senhor, olha que coisa tremenda, assim diz o Senhor, que estava lá no início, que criou os céus e a terra, e que formou a terra, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, ou não criou para ficar vazia, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Segura um pouco aberta a sua Bíblia, daqui a pouco a gente vai ler um outro capítulo ainda em Isaías. Domingo passado nós falávamos que nós não somos um acidente, que no criacionismo não há acidente, que o Big Bang, explicado pela ciência, que não é nada exato, é uma possibilidade, é a maneira com que a ciência trabalha, e está certo mesmo. Está certo mesmo, porque a ciência não é teologia. A ciência tem que trabalhar com aquilo que ela pode pegar na mão, com aquilo que ela pode examinar. E ninguém pode examinar Deus. Eu me assustaria o dia que a ciência falasse, cara, encontramos Deus. Eu me assustaria, porque Deus não se encontra por dados exatos, Deus se encontra pela fé. Pela fé. Você está aqui hoje pela fé. Você pode tomar posse da palavra que você está ouvindo pela fé. Glória a Deus. E pode ver resultados na tua vida pela fé. A ciência, ela vê e passa a crer. Ela concretiza e passa a acreditar nos dados concretos, ou pelo menos os aproximados. A fé é totalmente oposta. A fé é crer para depois ver. Eu não estou vendo nada, não tem nada, mas creio. Se você chegar num cientista e falar assim, olha, Deus está aqui, ele vai falar, eu não acredito, porque eu não vejo, eu pego um material aqui, eu não capto nenhum tipo de energia diferente, tudo é energia, eu não consigo ver nada, você fica perdido. O cientista fica dizendo, não tem não. E aí você vai sem ver nada, sem realmente provar nada, você apenas diz, não, eu não estou dizendo que é possível que Deus esteja, eu estou aqui afirmando que Deus está aqui. E sabe o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa vai embora, porque ela queria uma prova, e sem ter a prova de Deus. E você, quando terminar, vai embora, sem ver Deus, mas sabendo que Deus de fato está com você. Mas é no invisível também que Deus começa a trabalhar. Aí começa a vir testemunho. O livramento de um, a libertação do outro. O outro que começou a seguir a igreja do nada. O outro que não tinha como conseguir uma vaga de trabalho, foi lá e conseguiu abrir a porta. E aí você começa a ver sinais de alguém que está cuidando de você. E Deus vai falando aos poucos aos corações, dizendo, sou eu que estou aqui, sou eu que estou fazendo isso. E quando um coração se abre, ele começa a acreditar no que Deus está fazendo. Mas é uma obra do Espírito Santo isso. Pode ter certeza que homem nenhum vai conseguir convencer o outro de que Deus é real.
Só o Espírito Santo pode fazer isso no coração. Amém? Agora, o interessante é que quando a gente vai para o manual do fabricante, não que nós somos coisas, nós não somos coisas, tá? Mas eu estou só pegando o exemplo para a gente entender que Deus nos criou, sabe tudo sobre nós. Ele vai começar a contar uma história para a gente aqui, mostrando que por mais que a ciência explique a origem de tudo, a ciência não alcança a profundidade do que Deus é, e não consegue provar também o que Deus faz no invisível. Não consegue. Agora, interessante de tudo é que a palavra de Deus nos leva a ouvir a voz de Deus. Nós que cremos na palavra, que acreditamos no que Deus revela através desse livro, a gente percebe então que Deus dá uma palavra a Isaías, e Isaías transmite ao povo. E Isaías estava dizendo o seguinte: olha, assim diz o Senhor. Isaías não estava dizendo, sou eu que estou dizendo, eu acho que. Não era isso. Isaías, com muita ousadia, dizia: assim diz o Senhor para vocês. Deus colocou uma palavra na boca do profeta Isaías, e Isaías transmitiu essa palavra ao Senhor, aos homens, aliás, a palavra aos homens, e o escritor dessa palavra registrou para que ela chegasse até nós. Assim diz o Senhor, Ele que criou tudo, afirmando que Ele é o Criador de tudo, que estava lá no início. Ele formou a terra e a estabeleceu, não para ser um caos, não para ficar vazia, mas para ser habitada, povoada. Lembra-se do domingo passado que nós falávamos que não somos um acidente, e que a ciência diz: o mundo é um acidente, você é um acidente que deu certo, sua inteligência é um acidente que, olha, deu certinho. E a Bíblia confronta isso. A Bíblia diz: não, Deus fez tudo. E mesmo antes de você nascer, Ele dizia: estou criando um lugar para colocar gente aqui. Olha que coisa interessante, um Deus que planejou os mínimos detalhes. Ele planejou certinho o tipo de ar que você podia respirar, o tipo de água que nós teríamos que beber. Ele projetou certinho o fruto que deveríamos ter para comer. O Senhor desenhou a terra e a fez. Domingo passado nós falávamos que Deus não fez a gente sem querer, Ele pensou a gente, Ele planejou a gente, nos mínimos detalhes. Ele nos planejou, irmãos, e planejou essa terra, e planejou esse mundo. E aí Ele estava lembrando o povo disso, exatamente disso: eu sou o Senhor, eu estava lá no início, e eu criei todas as coisas, e não fiz a terra para ficar vazia, eu fiz com um propósito. Até a terra tem um propósito. O mar, o sol, as estrelas, a terra, os frutos, os animais, tudo que Deus projetou, Ele disse: não vai ficar vazio, estou preparando um terreno para colocar gente aqui. Olha que coisa tremenda. Ele estava no projeto desde o começo, irmãos, desde o início. Eu quero ir com você para um outro texto que está em Isaías, mas agora você retrocede um capítulo, vai para o 44, versículo 2. Todos acharam? Isaías 44, versículo 2.
Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. O Senhor aqui falava da nação de Israel, e estava dizendo o seguinte: Israel, porque no Antigo Testamento ele levantou Israel como um povo escolhido. E aí alguém dizia assim: não, onde surgiu Israel? Surgiu em Abraão. Foi em Abraão que surgiu Israel. Eu lembro que ele começou lá, aí foi para uma terra e peregrinou para Canaã, daí nasceu os descendentes dele e tal, e aí foi nascendo gente, nasceu um povo chamado Israel. Mas aí vem Deus e lembra Israel, que muitas vezes queria andar sozinho, Israel que muitas vezes queria andar sem Deus, Israel que queria tomar as próprias decisões. Aí vem Deus e levanta o profeta Isaías para falar sobre o cativeiro, por que eles estavam na Babilônia, aliás, o porquê que eles iriam cair na Babilônia, porque isso é profético. Na verdade são profecias que ainda nem tinham acontecido, já que Israel foi, Jerusalém, aliás, Judá, o reino do sul, caiu depois do reino do norte. Eles só foram cativos lá na Babilônia no ano 586, daí para frente. Mas Isaías viveu mais ou menos 240 anos antes. Isaías viveu 240 anos antes disso aqui acontecer. Antes do povo ir para o cativeiro, Deus já vinha avisando. E Deus estava dizendo através da boca do profeta: vocês precisam me ouvir, povo. Ele estava dizendo o seguinte: vocês acham que vocês nasceram de Abraão? Vocês acreditam mesmo que foi Abraão que colocou vocês na terra? Que Abraão gerou Isaac? Que Isaac gerou Jacó? E vocês são filhos de Jacó? Porque os filhos de Jacó, os 12 filhos, dão origem às 12 tribos. Daí ele está dizendo: não, vocês estão enganados. Aí ele diz: na verdade, assim diz o Senhor, foi o Senhor que criou vocês, Israel, aleluia. Como que uma mãe grávida no ventre o Senhor te formou. Ele é que chamou Abraão para começar tudo isso. E eu quero dizer uma coisa: sai de Israel e vai para a sua história agora, vai para a sua vida agora. Talvez você fale assim: eu determinei tudo na minha vida, tudo eu, parece que você põe o Senhor do lado. Mas o Senhor está aqui hoje para confrontar você. Será que não tem projetos dele aí nesse negócio que está acontecendo com você? Israel saiu andando falando: não, cara, a gente surgiu de um cara chamado Abraão, que teve o seu neto Jacó, os 12 filhos, é que deu origem a gente. Aí Deus levanta e fala assim: ó, por isso que vocês têm errado, porque vocês esqueceram da origem. E a origem não é o homem, a origem é Deus. Glória a Deus, aleluia. Tudo começou em Deus. Como uma mãe grávida no ventre eu te gerei. Eu quero dizer para você: Deus não é adivinho, mas Ele é dono do tempo e de todas as coisas. E olha, cada coisa que acontece, às vezes a gente atrapalha, a gente toma decisão, como se esquecêssemos de quem nos levantou. E essa palavra vem hoje para nós para mostrar que se você buscar em Deus o motivo da sua existência, Deus revelará ao seu coração. Porque se tem alguém que projetou você, esse alguém é Deus. Eu tenho certeza, irmãos, que algo, quando eu orava, dizia: Deus, prepara um casamento para mim. Senhor, trabalha com meus filhos. Senhor, enquanto eu orava e lembrava-se do Senhor, eu posso dizer: aquele que é poderoso para formar uma nação inteira, é poderoso também para estabelecer a minha família. É trabalhar na minha família, trabalhar nos meus projetos, porque Ele é o Senhor que estabelece tempos e coisas. Está entendendo? Tudo começa em Deus. Então Ele lembra Israel algumas coisas: que o mundo
foi criado por Deus e Deus já projetou os povos. Gente, não é um acidente, é um projeto de Deus. Eu criei a terra para ser habitada, não para ficar vazia. E aí ele lembra Israel: vocês vão acabar na Babilônia, vocês vão acabar no cativeiro, porque vocês esqueceram que a origem de vocês sou eu. Eu te formei, eu te gerei, eu te escolhi. Será que você pode pegar essa mensagem, tira lá de Israel e põe para você? Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento o povo de Deus era Israel, mas no Novo Testamento o povo de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Será que se você faz parte da igreja, você pode levantar a mão e dizer para Deus: obrigado, porque o Senhor me escolheu, ainda no ventre da minha mãe o Senhor me gerou, e eu estou aqui por um plano do Senhor. Eu estou nessa igreja porque algo Deus trabalhou para que eu chegasse até aqui. Deus teve uma misericórdia tão grande para que eu alcançasse isso aqui. Tudo começou em Deus na minha vida. Ah, é isso mesmo, pastor? Claro que é isso. A palavra de Deus não falha. Algumas pessoas falam: mas eu não estou vendo, eu só quero ver. Você vai ver sim, alguma coisa você vai ver. Quem não acredita, um dia verá. Quando eu vou ver, pastor? Algo místico, algo transcendental. Por quê? Porque Deus é imanente e transcendente. Imanência é o que eu entendo de Deus, transcendência é o que eu não alcanço. O problema não está na imanência, porque Deus não é totalmente imanente. Se fosse totalmente, não teria nele transcendência. Mas a transcendência é o que eu não explico e não compreendo. É aí que está o grande poder de Deus, que me leva a depender dele, pela fé. Agora eu alerto, irmãos, uma coisa: vai ter um dia que todo mundo vai ver, mas aí é tarde demais. Porque Jesus alertou que quando o Filho do Homem voltar, aí acabou, aí já era, aí acabou. Quem creu, creu, quem não creu, não creu. Ele disse: assim como será, como foi nos dias de Noé, Mateus 24, assim como foi nos dias de Noé, igualzinho, a mesma coisa, assim será na vinda do Filho do Homem. Jesus falando, vai ser desse mesmo jeito. Quando Noé falava do dilúvio, ninguém via dilúvio. O povo lá olhava para o céu e falava: estou vendo nada. O apóstolo Pedro escreve na sua epístola. Alguém fala: mas Noé pregou, pastor? Provavelmente sim. Pedro cita que Noé foi apregoeiro da justiça. Ele foi aquele que transmitiu aos homens que Deus traria justiça ao mundo. O que é pregar justiça? É dizer: cuidado com o que vocês estão fazendo, que Deus vai requerer. Arrependam-se. Mas o povo não ouvia Noé, segundo Pedro, na sua epístola. E o povo só viu Noé construindo uma arca. Fato é que o Gênesis, que narra a história de Noé, diz então que veio o dilúvio e pegou todo mundo de surpresa. Quer dizer, mais ou menos, não é bem de surpresa, porque na verdade, ao ver Noé anunciando a justiça de Deus, o arrependimento e construindo aquela grande arca, já era a mensagem que alguma coisa estava para acontecer. Mas como eles não viam nada, eles não acreditavam. Aí que está o perigo de viver pelo que você vê, irmão. O perigo de viver sem fé. Eles não viram nada, até que um dia Deus falou: já entrou os bichos na arca, agora Noé, você pega a sua família e entra com ela na arca. Quando eles entraram na arca, diz o livro de Gênesis que a mão de Deus fechou a porta da arca. A mão de Deus, ou seja, quem determina o tempo da humanidade não somos nós. Ah, se explodir uma bomba atômica o mundo acaba. Não, vai acontecer o que tiver que acontecer quando Deus determinar o fim. Assim como Ele mandou o dilúvio e o fim daquela era. Agora, escute isso:
Eles entraram na arca, Deus fechou a arca por fora, a mão invisível de Deus. E agora eles viram, eles começaram a ver. Todo olho viu. Nuvens se fechando como nunca viram antes. O céu se escureceu de uma maneira como nunca os habitantes da terra viram. O lugar de zombaria foi tomado pelo desespero. A descrença começou a tornar-se incredibilidade. Você consegue tentar imaginar a situação? Aquela brincadeira, a gozação começou a se tornar agonia. E agora eles perceberam que aquele maluco da arca tinha tido uma revelação de Deus, mas agora não tinha mais tempo de nada, era tarde demais. Então eles correm até a porta e começam a tentar entrar na arca e não conseguem mais. E diz a palavra de Deus que veio tanta água na terra, mas tanta água na terra. O dilúvio veio por 40 dias, diz que choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Os estudiosos dizem, os teólogos que estudam essa questão, falam que vieram tsunamis. Diz que a terra liberou água que estava dentro dela, saiu água, veio água por cima, por baixo, diz que inundou a terra de água. E todos os homens morreram, com exceção de Noé e sua família. E Jesus, ele dá um alerta para esse mundo, essa pós-modernidade nossa, onde as pessoas só têm que ver para poder crer. Ele está dizendo o seguinte: Jesus disse, quando vier lá o Filho do Homem, todo olho verá. Todo olho verá, meu irmão. Mas daí já é tarde demais. O dia que Jesus voltar vai ser visível. Mas aí as pessoas irão ver o seu fim, o seu juízo. E aí, para crer nisso, é só pela fé, querido. É só abrir o coração para o Espírito Santo ministrar a verdade. Glória a Deus. A palavra de Deus é a verdade. Mas a igreja do Senhor foi pensada. A igreja do Senhor foi trabalhada. Brasil para Cristo de Laranjeiras não é um acidente. Brasil para Cristo de Perus não é um acidente. Os membros desta igreja não são um acidente. A Assembleia de Deus aqui pertinho não é um acidente. A Batista mais para frente também não é um acidente. Toda a igreja de Jesus Cristo, todas as igrejas daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo não são um acidente. Mas eles foram escolhidos e gerados em Deus antes da fundação do mundo. Glória a Deus. Abra comigo sua Bíblia no Novo Testamento, por favor, em Efésios, capítulo 1. Estou quase indo para o final dessa mensagem. Efésios capítulo 1. Versículo 3 e 4. Versículo 3, 4 e 5. Todos acharam? Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5. Olha o que diz o texto. O apóstolo Paulo nos ensinando: bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Preste atenção, não foi ontem que você entrou aqui e aceitou Jesus. Não foi ontem que essa igreja começou. Essa igreja começou do pastor David. Não se esqueça da mensagem. Essa igreja começou quando o pastor Marcos teve a ideia de trazer para cá
até aqui. Não é Jesus que segue a igreja, é a igreja que segue Jesus Cristo. O Espírito Santo continua ainda falando com o seu povo. O Espírito Santo continua ainda trabalhando nos corações, convertendo vidas, trabalhando naqueles que já são salvos, para dizer cada vez mais que vocês estão dentro do plano de Deus. Não tenha dúvida disso. Não tenha a menor dúvida disso. Ele nos escolheu, nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. A igreja foi chamada para ser santa, irrepreensíveis perante ele em amor. Versículo 5: e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo os beneplácitos da sua vontade, e para o louvor da sua glória, da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no nosso amado. Amém? Será que você pode falar assim, cara, estou inserido nisso aí? Quer dizer então que não foi sem querer que eu entrei aqui? Quer dizer então que Deus trabalhou em mim, em meu coração, e me colocou aqui porque me ama, e o meu destino é o céu, é a vida eterna. Aí a sua alma se enche de alegria, sabe por quê? Porque para o mundo você pode ser um ninguém ou qualquer coisa, mas para Jesus você é a coisa mais preciosa. Aí você começa a ver que tem um sentido na tua vida. O Deus, nada menos ou nada mais que o próprio Deus, colocou você no seu projeto. Aleluia. Não se esqueceu de você. Tem um monte de lugar que a gente não está no projeto de ninguém. Tem um monte de listas, de festas, de coisas que o nosso nome não está lá. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. Não está sem querer no livro da vida. O Apocalipse, aliás, eu não peguei para ler, mas o Apocalipse afirma a revelação de Jesus Cristo a João. Ele diz para João, diz às igrejas o seguinte, e ele vai contando a história do que ele está recebendo da revelação de Deus. E chega um momento que Jesus diz o seguinte: estarão naquela cidade, cidade nova, nova cidade que Deus vai trazer aos homens, quando tudo isso aqui acabar, e Ele renovar a terra, e Ele trazer a nova Jerusalém, para aqueles que são salvos. O Apocalipse de João nos revela, segundo Jesus disse, que estarão nessa cidade todos os nomes que estão no livro da vida do Cordeiro, antes da fundação do mundo, que foram registrados antes da fundação do mundo. Da mesma forma que o apóstolo Paulo já tinha ensinado também, e assim como o Apocalipse também nos revela, que até mesmo Cristo morreu por nós antes mesmo da fundação do mundo. Você percebe que tem um plano de Deus que pensava em nós antes de Ele criar a terra. Ele não tinha nem criado a terra e disse, eu criei para pôr gente. Ele não tinha nem criado a terra e disse, eu criei porque pensei já em colocar Israel. Ele não tinha nem criado a terra e disse, já elegi um povo para ir para o céu, a minha igreja. Tudo antes, porque tudo começa em Deus. Agora, irmãos, vamos lá. A gente tem livre-arbítrio. Isso é conflitante. Porque Israel não foi para a Babilônia porque Cristo quis, porque Deus quis, porque o Deus poderoso quis. Israel foi para a Babilônia e o próprio Deus revela com seus profetas, foi porque eles se desviaram do caminho, foram atrás de outros deuses, cometeram injustiças, trouxeram ao povo calamidade, desviaram os passos dos homens do bem para o mal. No seu meio se levantaram falsos profetas, sacerdotes que não temiam a Deus. E aí Deus os castigou levantando um império, e eles foram parar lá na Babilônia. Isso falando do reino do sul, para não dizer o reino do norte que caiu antes. Agora Deus vai dizer para Isaías, e depois para Jeremias também,
que é o povo que se arrepende, o povo que chama pelo seu nome, escolher se humilhar, escolher chorar, escolher se converter dos maus caminhos, esse mesmo Deus iria sarar o seu povo, sarar sua terra e abençoar sua história. Quando ele fala siga o meu povo, ele está dizendo que tem coisas que estão nas nossas mãos. Se o meu povo humilhar, se o meu povo crer, se o meu povo chorar, se o meu povo obedecer, se o meu povo se converter, uma escolha do povo, uma escolha do seu povo, então eu os ouvirei do céu, eu os abençoarei, então eu vos multiplicarei, então eu vos sararei, diz o Senhor. E eu quero dizer para você, a palavra de Deus é viva e eficaz. Glória a Deus, aleluia. E se eu e você escolhermos todos os dias, falar assim, eu quero andar no teu propósito, não no meu, eu creio que nós veremos Deus sarando nossa terra, curando nossas feridas, colocando a gente no centro da sua vontade. É a palavra de Deus, não tem outra. Não tem outro jeito. Agora, eu não vou falar hoje do que, eu não vou falar para vocês hoje do que nós devemos fazer para cumprir a vontade de Deus. Isso é para um outro domingo. Mas eu posso falar hoje do que nós não devemos fazer. De coisas simples, que às vezes estão com a gente e a gente precisa tirar fora, para a gente não impedir, de certa maneira. De certa maneira, porque os propósitos de Deus são cumpridos, porque Ele é Deus. Mas para que a gente não saia do propósito, para que a gente não saia do propósito. Então, algumas coisas, por exemplo, algumas coisas são importantes. Eu vou só citar, não vou ficar falando muita coisa aqui não. Algumas coisas que a gente tem que lançar fora, porque senão a gente não vai prestar atenção no que Deus quer com a gente. Quando eu falo que Deus é o foco, é assim, ou você presta atenção em Deus, ou você presta atenção em você mesmo. E quando a gente presta atenção na gente mesmo, a gente esquece de prestar atenção em Deus. E aí a gente sai do propósito de Deus. Então, primeira coisa, assim, uma vida de culpas. Às vezes as pessoas erraram no passado e elas não conseguem se perdoar. E elas não conseguem se perdoar de jeito nenhum e elas ficam amarradas naquilo. E elas não conseguem se libertar daquilo. E aí Deus tem um projetão de vida para ela, mas ela não consegue perceber o projeto de Deus, porque ela está preocupada só com o passado dela e não consegue entender que em Jesus tem coisas novas. Então a primeira coisa que eu queria dizer aqui, irmãos, é assim, ó, que Jesus Cristo, eu já preguei isso várias vezes, os irmãos já pregaram várias vezes, eu quero reforçar mais uma vez. Ele já perdoou você de todos os seus pecados. Preste bem atenção, muita atenção. Dos seus pecados o Senhor não se lembra mais. Coloca isso no teu coração. Aquele que te ama já te perdoou. E quando Ele morreu na cruz do Calvário e você disse, eu creio nesse sangue que purifica pecados, você foi perdoado. A cédula, diz o apóstolo Paulo, que era uma condenação contra a gente, foi cravada na cruz com Cristo e foi rasgada, aleluia, e não consta mais acusação contra você. Então, em nome de Jesus, segue um caminho agora dizendo, cara, Deus, o que é as coisas novas? Ainda que alguém do passado ou alguma coisa venha para alguns momentos confrontar você, ignora, foque em Deus, porque Ele tem coisas novas. Segunda coisa que é importante, que tem a ver mais ou menos com a primeira, o ressentimento, raiva. Às vezes é um problema com você, mas às vezes é um problema com alguém. Do jeito que você sabe que Deus te perdoou de tudo, em nome de Jesus, libera perdão para tudo e todos.
Passado fica lá no passado. Deus não é um Deus só de passado, não. Deus é um Deus de presente e futuro. Então, irmãos, em nome de Jesus, não carregue ressentimentos, raivas, rancores. Não faça isso. Isso tira a gente do propósito de Deus. Aí Deus quer usar você com um negócio grande e não dá, porque tem uma coisa aí que não deixa, não permite. Então perdoe. Além do que, quem vive com ressentimento, raiva, preso no passado, vive com amarguras. E é interessante, irmãos, eu não vou abrir aqui para citar, mas Jó capítulo 5, versículo 2, diz que a amargura pode travar uma pessoa e levá-la até a morte. E isso não foi feito para você nem para mim. Amém? Terceira coisa aqui, medo, traumas do passado, coisas que travam a gente. Eu sei que a psicologia também trabalha com isso, sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil. Pessoas que viveram abusos, que viveram problemas, que viveram coisas lá atrás, pessoas que viveram também até, às vezes dentro de igrejas, frustrações, e depois carregam traumas que parece que limitam o mais de Deus. Mas se alguém viveu frustrações em ministérios, em igrejas, saiba que no tempo novo que Deus estabeleceu para a sua igreja, você faz parte e Ele quer te usar poderosamente. Pessoas que ficam com esse problema, elas têm medo de se envolver com pessoas, têm medo de se abrir para pessoas, elas conseguem ficar fechadas, e nisso Deus não opera o que quer operar. Liberte-se, deixe o passado lá atrás. O Senhor tem coisas tremendas para fazer através da sua vida. Relacionamentos, coisas ruins lá atrás, coisas que mexeram com pessoas lá atrás, enterra isso lá bem no fundo e viva algo tremendo com a sua família, com quem você ama. O Espírito Santo quer curar, o seu sopro cura, aleluia, gera vida. Numa visão, e Deus mostrou para o profeta Israel em pedaços, Israel arrebentado fisicamente, espiritualmente, na visão, um vale de ossos secos, não tinha mais nada ali, não tinha possibilidade de nada. Então na visão o Senhor fala para o profeta: diga a esses ossos que eles vivam. E o profeta profetizou, e na visão ele viu os ossos tendo vida novamente. Deus pega a gente aos pedaços e gera em nós a cura, irmãos. Coloca a gente de pé, aleluia. Gente que viveu um fracasso lá atrás, abusos lá atrás, e falava: nunca mais eu vou conseguir me envolver com ninguém, nunca mais vai dar certo com ninguém, eu não posso. Jesus vem e cura, e dá um bom casamento, dá uma boa história, dá um bom filho, dá um bom final, porque Ele é o Senhor que ainda cura, que ainda sara, que ainda restaura. Mas nós precisamos acreditar nesse Espírito Santo, esse que o mundo não acredita, mas a igreja não só acredita, mas a igreja o tem. Que Deus nos liberte de coisas que travam a gente, para a gente viver o propósito dele. Materialismo. Alguma pessoa disse assim: pastor, quanto mais eu ganho, mais eu gasto. E quanto mais eu compro, mais eu quero. E quanto mais eu quero, menos eu acho que tenho. E aí as pessoas vão comprando, gastando, e vão querendo mais e outro. E aí algumas coisas, isso é o materialismo, que esse mundo nos força. Desde quando inventaram a televisão, sempre houve propostas de venda, mas desde quando fizeram a televisão, os irmãos até têm as análises disso, né? Na hora do esporte, na hora do jogo de futebol, das propagandas, nunca tem propaganda de mulher, né? Lingerie e tal, compre a sua, não vai ter. A maioria das pessoas que assistem futebol são homens. Não que mulheres não gostam ou não podem, mas a maioria, minha esposa mesmo, você gosta de futebol, ela fala: Deus me livre, ela não gosta, por natureza. Tem gente que não gosta de esporte nenhum, não tem nada de errado com isso, mas muitos
muitos homens, muitos, tem meninas que também gostam, torcedoras. Hoje no estádio mesmo, você vê um monte de torcedor aí. E tem até o futebol feminino. Mas, ainda assim, nesse momento histórico, ainda assim, a maioria ainda é o homem que gosta do tal do futebol. Então as propagandas são sempre direcionadas. Novo carro, não sei o que, tração na 4 rodas, não sei o que lá, não sei o que. O cara fala, eita caramba, já começa a instigar você. Na sua casa, dentro da sua casa, no seu sofá. Daqui a pouco, cerveja, não, isso é pra gente não, irmão, em nome de Jesus. Cerveja, não sei o que, onde tem, o povo gosta, não sei o que. Na hora do futebol, que sabe que o homem gosta do futebol, uma carninha, uma cervejinha. Eu nem estou dizendo que cerveja vai te levar para o inferno, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o diabo é sujo e você pode cair aí numa bebedeira e se arrebentar. Então eu corto mal pela raiz, é melhor nem tocar no negócio. Então você percebe que na hora da cozinha, que as mulheres estão lá, e hoje está mudando, né? Essa coisa da mulher cozinha, o homem trabalha fora, a mulher hoje está mudando, aos poucos vai mudando o cenário. Mas ainda você vê muitas propagandas que o homem não liga muito para isso. Alguns ou outros homens já gostam muito. Tem homem que é exigente na cozinha, mais que mulher até. Tem homem que já pegou o jeito. Meu cunhado mesmo é um cozinheiro do cuscuz, que minha irmã não faz igual. Com todo respeito de você, Rosa, que está assistindo online. Mas, quando eu vou tomar café na casa do meu Erasmo, ele preparou um cuscuz abençoado. E aí, tem homem que exige a melhor marca, melhor produto, não, compra esse não. Não. Ele sabe tudo, ele mede até o tamanho do ovo, certo? Assim, para ver se é aquele mesmo. Mas as mulheres ainda dominam essa área ainda. Tanto que a maioria dos programas que a gente assistiu até hoje, Ana Maria Braga, tal, Papo com Mulher ainda que é presente e tal. E lá nesses programas você tem: compre a melhor batedeira de bolo, compre a melhor cafeteira, compre não sei o que é, para empurrar o produto para o público certo. Assim, quando está passando um programa infantil na televisão, você viu os comerciais do horário de programa infantil? Quando as crianças estão assistindo desenho, os comerciais nunca são martelo, não sei o que, serra elétrica, né? Não existe isso. Aí faz propaganda de boneca. Pode ver. Você já conseguiu a boneca que chora? A boneca que xinga? Porque agora eu vou inventar essa, né? Essa sociedade que só tem palavrão o tempo todo, vou inventar a boneca que xinga. Então assim, você pega e vê que cada público eles vão empurrando alguma mercadoria. E o consumismo vai tomando conta da gente, que é algo, a gente é ser humano, mas aí o materialismo. Mas com isso, algumas pessoas vão se... Ela fala assim, meu, se Deus me der mais dinheiro, cara, vou fazer uma coisa grande, cara, vou investir em missões. Cara, se Deus me abençoar com tanto, eu vou catar um missionário na África, eu vou bancar ele por um ano. Está no seu coração. Ou a África, lá naqueles lugares que as crianças são desnutridas, e o missionário está lá fazendo um trabalho, sabe? Mas aí, quando vem o aumento, dá uma coçadinha no dedo. Dá uma coçadinha, dá um aperto no coração. E quando você percebe, você já comprometeu o aumento e esqueceu do missionário. Senhor, se eu tiver um aumento, eu vou investir naquela igreja e tal. Aí quando chega, você esqueceu. Então às vezes o materialismo também, a ganância, o consumismo, tira a gente do que Deus projetou para a gente fazer. É a outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. E Jesus, ele diz o seguinte em Lucas, capítulo 12, versículo 15: a vida de homem ou de ser humano nenhum consiste nos bens que ele possui. Você não é uma bênção porque tem mais ou tem menos. Você não é importante ou legal ou aceito porque tem mais ou menos, mas porque você é uma pessoa de bem, de caráter, e você tem a bênção de Deus sobre a tua vida. Essa é a maior essência. Amém? Então cuidado com essas coisas. Outra coisa,
necessidade de aprovação, é a última ideia. Coisa simples. Por que eu estou falando dessa simples? Porque eu não estou nem falando dos pecados, estou falando das coisas simples, que até nós crentes podemos. Às vezes a gente tem raiva de alguém e não perdoa. Às vezes a gente tem culpa e não se perdoa. Às vezes a gente tem medo e nos trava, traumas do passado que a gente não se livra. Às vezes a gente tem o materialismo na gente, a gente não percebe. O consumismo na gente, a gente não se deu conta. E a necessidade de aprovação. Se o pessoal não falar que eu sou legal, eu fico não a deprê. Se eu postar um negocinho no Face e não tiver 1 milhão de curtidas, eu fico meio para baixo, cara. Se eu fizer um desenho e ninguém falar assim, mano, cara, nem Picasso fez um negócio, eu fico desanimado. Ou então, a turma do faz aquilo, se eu não fizer, vou me sentir meio para fora deles. Se eu não fizer como eles, vou ficar fora, deslocado. E eu quero dizer para você, irmãos, Jesus não chamou a gente para ser igual a ninguém, nem para ter a aprovação de ninguém. Mas a palavra de Deus revela que a gente tem que ter a aprovação de Deus. É a única aprovação que você tem que ter. E quem estiver com você será abençoado junto com você, porque quando Deus aprova, Deus abençoa. E eu quero finalizar lendo um texto com vocês, que está no profeta Jeremias, capítulo 29. Depois do profeta Isaías, você abre lá o Jeremias, capítulo 29. Capítulo 29 de Jeremias, a partir do versículo 11. Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 11. Olha que texto maravilhoso esse. Eu sei os pensamentos, aí você pode colocar os planos no lugar de pensamento. Eu sei os planos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês desejam. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Olha isso, farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar da onde vos mandei para o exílio. É o seguinte, Israel, aliás, Jerusalém toda lá, o Judá, não Jerusalém não, desculpa, Jerusalém é um lugar, Judá, o reino de Judá que sobrou, e os resquícios do reino do norte que sobraram, estavam no cativeiro. É esse que eu falei agora, que o profeta Isaías disse que o povo ia acabar caindo nele. Deus depois levantou Jeremias, e o povo estava lá na Babilônia. E quando você está na Babilônia, debaixo de opressão, sem esperança, vê Jerusalém abandonada, vê a sua cidade natal destruída, você está lá no cativeiro,
que esperança tem, que futuro tem. Então o povo começou a se preocupar com isso. O que será de nós? O que será da nossa história? O que será do amanhã? Porque eles não podiam mais fazer planos nenhum. Tem hora que você para de fazer plano. Tem hora que você se perde nos seus propósitos. Como que alguém no meio da multidão se perde nela. Como uma gota de água no oceano se vai e não se encontra mais. Tem momentos da vida que você fala, estou no lugar certo. O que está acontecendo comigo? Por que eu passei por isso? Por que eu estou passando por isso? Por que essa luta? E começa a perguntar qual é o sentido exatamente de tudo que está acontecendo. E Deus já tinha falado para o povo, lá no profeta Isaías, não se esqueçam, a história de vocês não começou em Abraão, a história de vocês começou em mim, diz o Senhor. Eu vos gerei como uma mãe no ventre, aleluia. Eu vos formei, eu vos escolhi e vos dei um nome, diz o Senhor. Agora o povo está na Babilônia, o povo está no cativeiro. Só que agora o povo está vivendo o problema que o profeta Isaías já tinha avisado. Mas agora o povo não tem mais para onde ir, o povo se perdeu nos seus projetos. O povo perdeu nos seus sonhos, se perdeu nos seus sonhos e perceberam que agora não tinha mais nada, estavam no cativeiro. E aí eles disseram, nós não temos mais planos. Preste bem atenção nisso. Nós já não sabemos mais qual é o nosso propósito. Então foram procurar no Senhor. E o Senhor então mandou Jeremias falar com o povo. E Jeremias se levanta e diz, povo, Deus tem uma resposta para vocês. Embora vocês já não tenham mais planos e não saibam mais do amanhã, diz o Senhor para vocês, eu tenho planos para vocês, diz o Senhor. Eu sei os pensamentos que tenho com vocês, e pensamentos de vida e não de morte, pensamentos de bem e não de mal, pensamentos de coisas boas que darei a vocês. Ele dá essa resposta de esperança para o povo, dizendo que quando nós mesmos nos perdemos nos propósitos, os propósitos de Deus para nós continuam de pé. Significa que eu estreito com Deus. Ele diz, vocês buscam-me, vocês vão me buscar e vão começar a me encontrar. Vocês vão se chegar a mim, eu vou me chegar a vocês. Vocês vão ver o resultado. Vou trazer vocês de volta para a terra da onde vos tirei. Ele está dizendo, vou voltar a dar o propósito inicial. Vou colocar vocês no projeto que eu comecei. Se em algum momento alguém se perdeu, o Senhor está dizendo, vou colocar vocês de novo no centro da minha vontade, no centro do meu querer, porque eu ainda tenho planos para vocês. Amém? Eu termino assim essa palavra dizendo que Deus ainda tem propósitos para a gente, e que a gente vai começar a entender o propósito ao momento que a gente vai tirando tudo que nos tira do propósito, deixando coisas do passado de lado, deixando coisas que não tem nada a ver com a nossa vida com Deus, e aos momentos que nós vamos buscando a Deus. Eu tenho ainda algumas mensagens nessa série, até uma conclusão dela, e a minha oração é que até o fim dessas mensagens, até a conclusão delas, você tenha mais tranquilidade em relação a entender o porquê Deus levantou você, ou porquê Deus tem te levantado no meio do seu povo. Amém, meus irmãos? Deus ainda tem planos para você, e Ele vai revelar esses planos a você. Curva a sua cabeça em nome de Jesus, você que está em casa. Senhor, como nós aprendemos aqui hoje, a origem não somos nós. Nós mais uma vez reforçamos isso. A história de Israel não começou em Abraão, começou antes, porque o Senhor disse, eu projetei isso, eu planejei Israel. A história da igreja não começou, Senhor Deus, com
Mas Jesus Cristo é o fundador da igreja, ainda antes mesmo da fundação do mundo. Os nossos nomes não entraram no livro da vida sem querer, por acaso. Mas o Senhor já nos elegeu, aleluia, antes mesmo da fundação do mundo, para cumprir no Senhor os seus propósitos. Algumas vezes, Senhor, por causa do nosso pecado, por causa da nossa falha, a gente se vacila um pouco, e a gente se perde um pouquinho no caminho. Às vezes a gente sai dos propósitos, e ao invés de entender o sentido da vida e o propósito do porquê estamos aqui, nós começamos a buscar sucesso, realizações, e a gente esquece que realização e sucesso não é a mesma coisa que cumprir propósito. E nós não fomos chamados para brilhar por nós mesmos, mas nós fomos chamados nesta terra para cumprir os propósitos de Deus que nos criou. E é por isso que estamos pregando isso, para que o Senhor nos coloque no centro da tua vontade, Senhor, no centro do teu querer, para que possamos caminhar segundo os seus propósitos, entendendo exatamente o que o Senhor quer conosco, o que o Senhor quer com a gente através da família que nos deu, o que o Senhor quer com a gente através da igreja onde nos colocou, o que o Senhor quer com a gente, Senhor, através do emprego que nos deu, o que o Senhor quer com a gente, porque as coisas que temos têm que ter um sentido maior, que é um propósito divino. Israel esqueceu isso por um momento, Senhor, e se desviou, e por sua própria força se esqueceu da origem, da onde vieram, e foram parar na Babilônia. Às vezes a gente sai, a gente esquece, a gente se perde, mas eu te louvo porque o Senhor levantou Jeremias e disse para o povo: eu ainda tenho planos com vocês, para tirar vocês da onde vocês estão e colocar vocês de volta, aleluia, aonde eu projetei, aonde eu estabeleci, para vocês cumprirem a minha vontade, aleluia. Israel, seu lugar não é Babilônia, é Jerusalém, e eu vou tirar vocês da Babilônia, eu vou tirar vocês da servidão, do cativeiro, e darei vocês liberdade plena, para cumprir a minha vontade e adorar meu nome, lá em Jerusalém. E eu fico pensando nisso nas nossas vidas, as Babilônias, que muitas vezes nos levaram, os caminhos, atalhos que nos desviaram, os traumas, os medos, os ressentimentos, o materialismo, o secularismo e tantas outras coisas que nos cercam e nos influenciam e às vezes nos tiram do centro, Senhor, do teu querer. E aí a gente vive uma vida sem cumprir propósito. Mas eu te louvo porque a tua palavra está sendo pregada. E a tua palavra ainda diz: eu ainda tenho planos para vocês. Não planos de vocês, mas planos meus. Não apenas ideias de vocês, mas ideias minhas. E assim seja, Senhor, nas nossas vidas. Que vivamos para a tua glória e venhamos descobrir o motivo da nossa existência para o louvor do teu nome, seguindo a sua palavra, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Recebam a bênção. E até o fim desse dezembro nós vamos concluir essa série de mensagens, o propósito da vida. Amém? Vamos louvar o Senhor? Glória a Deus. Viver na vontade do Espírito Santo.
Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Paz do Senhor. Amém. Hoje, para José colocaria, glória a Deus, uma data, na verdade amanhã é uma data, mas comemora uma data muito especial. Glória a Deus, é aniversário do nosso grande pastor David. Gostaria de chamá-lo aqui na frente, receber uma homenagem em nome da nossa igreja, né? E falaram que é pastor David, né? Pastor, amigo, né? Companheiro nas horas alegres, nas horas tristes, está ali com a gente também, nos aconselhando, né? E a gente que acompanha, né, o pastor David, né, às vezes está conversando sobre algum assunto até administrativo da igreja, a gente acaba acompanhando mais de perto, né? E acaba vendo algumas coisas, né? Às vezes sai daqui do culto, vai correndo para casa, e às vezes o pastor ele sai daqui, ele vai fazer uma visita, vai aconselhar alguém. Muitas vezes, até nós estamos ali reunidos, né, em algum evento, alguma coisa, nós percebemos e falamos assim: olha, eu tenho que sair, eu tenho que ir orar para buscar uma palavra para levar para a igreja. E muitas vezes chegamos aqui, recebemos a palavra de Deus, aí é gostoso quando a gente chega aqui e recebe uma boa palavra, né? A gente sai daqui e fala: nossa, uau, que bênção, que palavra abençoada. Mas é como a gente chegasse está tudo preparado. Quando a gente chegou no jantar, em algum lugar assim, fala assim: nossa, que comida deliciosa. A gente não vê o trabalho que a pessoa teve para, antes daquela comida maravilhosa ser preparada para nós nos alimentarmos, a pessoa que preparou, o cuidado que ela teve, separou os melhores ingredientes, procurou as melhores coisas, a melhor forma de fazer. E nós temos esse cuidado do pastor com a igreja. E a minha palavra nesta noite, pastor David, é de gratidão. É de gratidão a Deus pela sua vida. Porque nós sentimos assim, eu creio que esse é o sentimento de toda a igreja. Nos sentimos abençoados, cuidados por Deus pela sua vida. Eu queria te agradecer. Deus te abençoe. Parabéns. Eu gostaria de chamar aqui o evangelista Erasmo. Ele vai estar orando pelo pastor também, entregando uma lembrancinha em nome de todos os departamentos da igreja. É uma lembrança simples. Hoje, se não fosse pela pandemia, era para nós termos aqui um bolo, um salgado, uma festa decorada, tudo que o pastor merece. Por mais que nós fizermos, seria pouco. Mas, por conta de toda a questão da pandemia, toda a situação que nós temos passado por conta da pandemia, não poderemos fazer essa comemoração merecida pelo pastor. Mas, em nome de Jesus, queremos entregar essa simples lembrança. Apenas um muito obrigado. Deus te abençoe, pastor. Obrigado. Evangelista. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Deus abençoe. Amém. Obrigado. Obrigado pela sua palavra. Eu sei que eu estou envergonhado. Mas assim, eu queria então fazer um convite, já que você vai orar por mim, pelos aniversários de novembro. Porque acho que tem a Miriam, nós não oramos. Deve ter mais alguém de novembro aí, perdido aí, não tem? Acho que a Miriam novembro tem aqui, Miriam, recebeu uma oração. Mais um aniversariante. Tem a Miriam. Quem mais é de novembro aí? A minha mãe, vem aqui, mãe. Deixa só, né? Não se ajuda. Glória a Deus. A irmã Solange também em novembro. Ô, glória. Aí, ó. Depois o bolo vai ser reforçado, né, pastor? Glória a Deus. Seja abençoado. Agradeço. Glória a Deus. Obrigado pela lembrança. Amém. Então, um momento especial, meus amados, como o Diácono Dino já resumiu, dizendo que o que nós temos a falar é gratidão pelo nosso pastor, né? E o que eu devo da minha parte é que o homem muito sábio, como Salomão, escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que é um tempo determinado para todas as coisas, mas o tempo de Deus se cumprindo em cada época. Eu creio que o tempo de Deus está se cumprindo mais uma vez, neste momento, onde ele completa mais uma primavera, onde ele está ficando mais novo. Eu não digo mais velho, porque tem lugar que tem mais gente, né? Mas eu glorifico a Deus pela sua vida, e diz Salomão que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu creio que já passou por tempo de chorar, mas também chegou o tempo de sorrir.
passou um tempo de sofrimento, de espalhar pedra, mas também chegou o tempo de juntar as pedras, né? Então, como o Salmo de número 30, verso 5 vai dizer que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu creio que quantas noites você também não chorou para si mesmo, que muitos não conhecem, a igreja mesmo não sabe, mas quantas lágrimas saíram, e até mesmo da igreja, pastorear e sentir a dor de cada ovelha. É isso que um pastor passa, por isso que eu desejo neste dia felicidade, paz e o tempo de Deus sobre a sua vida. Amém? Quero orar por você, meus demais amados irmãos. Amém? Curva sua cabeça em nome de Jesus. Igreja, vamos ficar de pé, levanta suas mãos. A sua oração agora é muito importante para abençoar essas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém? Pai, é um momento especial, Senhor, que eu quero entregar o teu filho, pastor David, nas tuas mãos, que completa, Senhor, na tua presença mais uma primavera. Um tempo que se chegou para ele, Senhor, mas um tempo de Deus, Pai. Que chega um momento, Senhor, de sorrir. Diz que há tempo de tristeza, mas também há tempo de alegria. Que esse tempo de alegria chegue, Senhor, na sua vida, e eu creio que chegou. Por isso, meu Deus, eu entrego ele nas tuas mãos, que ele possa, Senhor, estar pastoreando essas ovelhas, esta igreja, ó Pai, conforme o Senhor nos manda. Por isso, meu Deus, dá força para teu filho a cada dia, que ele não venha desanimar, mas que venha buscar força no Senhor, para poder, Pai, conduzir as suas ovelhas. Oro também, Senhor, neste momento, por cada um que estão fazendo aniversário, Pai Santo, a Miriam, a Dona Carmen, Pai Santo, a tua filha, Pai Santo, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus, visita cada uma delas, Pai, repreendo tudo aquilo que não provém de Ti, e graça nós te damos nesta noite, Pai, para tuas filhas que completam mais uma primavera na Tua presença. Assim, meu Senhor, eu oro e te agradeço em nome de Jesus, e as palmas vai louvar o Senhor. Amém? Obrigado, gente. Obrigado, evangelista Herado, pelas palavras. Obrigado, Edinaldo. Obrigado aos irmãos todos. Eu não tenho palavras para agradecer, irmãos. Enfim, eu só posso agradecer, mas não tenho palavras para usar, tá bom? E continue orando por mim, continue orando pela minha vida, pela minha família, que a gente possa ficar no centro da vontade de Deus, dos propósitos de Deus. Amém? Essa é o principal objetivo nosso. E que possamos ver essa igreja cada vez mais próspera, cada vez mais abençoada. É o desejo do nosso coração. E é isso, eu estou ficando mais experiente, né? Junto com as irmãs estão ficando experientes também. Glória a Deus. E essa igreja vai ficando cheia de gente sábia e experiente. Amém? Bom, gente, terça-feira tem culto, se Deus assim nos permitir. Culto de estudo bíblico e oração. Quinta-feira, nono dia, décimo dia já da nossa campanha. O evangelista Herado estará aqui. Nossa família no propósito de Deus, no altar de Deus. Então conto com vocês, os irmãos de casa, que Deus te abençoe. E domingo que vem, irmãos, 6 da tarde, a gente vai dar seguimento a essa palavra que nós começamos a pregar aqui domingo passado, o propósito da vida. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha mexer com a nossa estrutura segundo a sua vontade. Amém? Tenham todos uma boa semana, bom descanso. Estou feliz de ver alguns irmãos aqui, eu vejo a Jaque, né? Muito bom ver as pessoas. Eu costumo dizer que online, as pessoas veem a gente, mas a gente não vê ninguém. A gente vê só uma bolinha assim, escrito 6, 7, daqui a pouco 8, 10, 9, aí cai para 5. Mas assim, bom mesmo é quando a gente consegue ver as pessoas e falar, cara, tá, pelo menos assim, aparentemente está tudo bem com ela, tudo bem com ele. E fico muito feliz, tá bom? Espero que essa pandemia vá logo, irmãos. Que Deus prepare logo essa vacina aí, sabe? Eles podiam vacinar os 500 e poucos deputados e os vereadores. E depois, se tudo bem com eles, aí dá para o povo.
os caras, quem sabe? Vamos receber a bênção apostólica, amém? Em nome de Jesus, receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com esta igreja hoje e para todos sempre. Vamos dizer todos? Amém. Vocês que estão em casa, Deus abençoe. A irmã Mari que assistiu disse que fez uma cirurgia, está bem. E agradece a Deus pelo emprego que o genro dela conseguiu. Deus abençoe, irmã Mari. Paz.